Depois de 25 anos pregando o Evangelho, continuo com temor e tremor, não? Ainda me sinto nervoso cada vez que tenho a responsabilidade de poder expor-lhes e mostrar-lhes a palavra do Senhor, não? Às vezes me sinto fraco, me sinto incapaz de, talvez, de expor-lhes, de transmitir-lhes de forma a que vocês possam sentir-se completos, sentir-se bem com a mensagem do Senhor. Mas, pela graça de Deus, eu creio que o Senhor me dará uma vez mais essa unção, essa capacidade para poder dar-lhes aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Mas antes estava adorando ao Senhor ali e eu lembrava no Evangelho de Mateus, capítulo 21, quando Jesus entrou no templo para purificar o templo, e ele se encontrou com um montão de gente comprando, vendendo, e ele desmascarou todas aquelas pessoas que estavam no templo com intenções erradas, com motivações erradas ali, não? E claro que hoje, na dispensação da graça, na nova aliança, nós somos a igreja, nós somos o templo do Senhor, mas quando nos juntamos, um templo com vários templos, como este lugar, é importante que nós entendamos de que viemos aqui, não para negociar com Deus, não para fazer barganha com Deus. Havia gente que comprava, gente que vendia. Hoje em dia, quando viajas pelo mundo, vês que os templos, os lugares quando as pessoas se juntam, infelizmente, na maioria dos casos, são com motivações erradas, buscando receber simplesmente algo de Deus, tentando vender milagres, tentando comprar o culto para calar a consciência e sair já com tudo feito, pensando que com isso estariam agradando a Deus. E Jesus entrou e desmascarou todo mundo e disse: não, mas este lugar terá que ser um lugar de oração. Amém? E o que significa que cada vez que nos juntemos, como hoje, nos juntemos para fazer deste lugar um lugar de oração. Quantos dizem amém? Não um lugar para comprar e vender ou negociar nada com Deus, senão simplesmente para demonstrar toda a nossa gratidão ao Senhor, poder adorá-lo pelo que Ele é, faça, não faça, dê, não deixa de ser o eu sou, o Deus maravilhoso, o Deus que nos criou, que nos remiu com o seu sangue, com o sangue do Cordeiro. E então, essa deve ser a verdadeira motivação, a verdadeira intenção de nos juntarmos como igreja. Fazer deste lugar um lugar de oração. Amém? Senhor, nós queremos agradecer-te por este lugar onde nós estamos, onde tu nos trouxeste para reunir-nos aqui, juntar-nos como igreja, para adorar-te, Senhor, para contemplar a tua santidade, a tua formosura, poder agradecer-te pela cruz, pelo sacrifício de Jesus Cristo, agradecer-te pelo perdão dos nossos pecados, pelo sangue derramado nessa cruz que nos salvou, que nos perdoou, esse sangue que cada dia nos permite entrar na tua presença, Senhor. Eu te agradeço porque nós estamos aqui para poder realmente orar, Senhor. Estamos com motivações de adoração, com intenções de que o teu nome seja exaltado, que a tua palavra corra e seja glorificada neste lugar, Senhor. Muito obrigado por tudo o que está acontecendo aqui nesta manhã, por todos aqueles que chegaram tristes e já, através do louvor, se alegraram em ti, Senhor. Quero agradecer por todos os que chegaram com dúvidas, com medos, que chegaram aqui com necessidade de uma resposta, um alívio, um socorro, para que tu te faças uma vez mais propício às suas vidas, Senhor. E usa a tua palavra para que ela possa transformar, possa redarguir, possa instruir-nos e podamos sair daqui, Senhor, com mais fé, com mais forças, com mais ânimo,
com mais renovo, com mais visão do que é a igreja, do que é juntar-nos para poder clamar e adorar ao Deus vivo. Muito obrigado pelos irmãos aqui, por Luísme, a sua esposa e todos os que estão aqui, Senhor, neste trabalho, nessa direção, nesta operação de poder levar almas aos pés de Cristo. Guarda a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à carta de Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, 3 versículos, desde o versículo 15 ao versículo 17, diz assim a palavra: Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Até aqui estes 3 versos, ainda que todo o capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele está falando aos cristãos de Éfeso acerca de que eles não participem das obras dos filhos das trevas, de que eles, na medida do possível, também denunciem tudo aquilo que acontece no mundo das trevas, que denunciem publicamente, também fala aquilo que está em oculto. E no versículo 14, antecedendo estes 3 versos, ele fala à igreja e diz que a igreja, frente a isso, que se desperte. Desperta-te, igreja, tu que dormes, e levanta-te dentro dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? A igreja levantando-se, acordando desse letargo espiritual. A igreja que se levanta, Cristo lá ilumina e passa a ser a luz do Senhor aqui na terra. Amém? E frente a esse desafio de sermos luz, frente ao desafio de que Cristo nos ilumina, nos esclarece, frente a isso, Paulo dá essa explicação que eu quero centrar a mensagem dos outros 3 versos. E no versículo 15 ele diz: Portanto, frente a isso de que somos luz no Senhor, nós devemos, diz, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Por outras palavras, o que Paulo está dizendo é que examinemos de uma forma exata, examinemos como estamos vivendo. Porque a nossa vida, ou a vida cristã, o andar, é uma metáfora do que significa o caminhar, a vida, o viver. Não? Então Paulo diz, vejam como vocês vivem, analisem bem e examinem como estão vivendo. Não? Todos sabemos que o caminho cristão é um caminho, está em movimento. Aos primeiros cristãos se lhes chamava os do caminho, porque essa é a vida cristã, é um caminho, não? É um estilo de vida. E Paulo insiste nisso e disse, prestem muita atenção na forma como vocês estão vivendo. E depois lhes disse, não como néscios, não vivam como néscios, ou como tolos, ou como insensatos, senão vivam como sábios. E há uma grande diferença entre ser tolo, viver nessa tolice, nessa insensatez, do que viver de uma forma sábia. Quando fala de tolices, não está falando Paulo de algumas bobagens, às vezes, que nós cometemos. Serão esta tolice que ele se está referindo aqui, e somos todos aqueles que fomos instruídos pelo Senhor, fomos instruídos pela palavra de Deus, e somos teimosos,
temos a teimosia de querer fazer as coisas do nosso jeito. Essa é uma das maiores tolices que nós podemos fazer. Querer fazer tudo aquilo conforme a nossa vontade, à nossa maneira, não? E eu escolhi alguns exemplos na Bíblia de pessoas que agiram de uma forma insensata, pessoas que cometeram erros tolos e que levaram eles também a colher essas decisões erradas. Por exemplo, em 2 Samuel, no capítulo 24, versículo 10, fala acerca de Davi. Davi, que foi o segundo rei de Israel, Davi que tinha um reinado próspero, Davi que vivia em vitória, digamos assim, em abundância. Davi tomou uma decisão e pediu ao seu general Joabe que fizesse um censo de todo o povo, não? E não é que esteja errado fazer um censo, mas as motivações que levaram Davi a fazer um censo de tudo aquilo que ele tinha eram erradas, porque Davi se estava enorgulhecendo, não? Ele via que estava crescendo, então ele fez um censo para poder engrandecer-se cada vez mais. E se deu conta dessa tolice. E se nós lemos, por exemplo, lá em 2 Samuel, no capítulo 24, nós vamos ver esse exemplo, versículo 10, vamos ver que o coração de Davi se apertou de tal maneira, 2 Samuel, capítulo 24, diz depois que Joabe lhe trouxe a informação do censo, dizendo que eram 800.000 homens em Israel, 500.000 em Judá. Ele trouxe a informação depois de um ano. Então a palavra no versículo 10 diz que o coração de Davi lhe pesou depois de haver contado o povo. Se sentiu apertado. Ele sentiu que não estava fazendo as coisas certas, que estava errado aquilo que ele estava procedendo. E disse Davi ao Senhor: pequei gravemente no que acabo de fazer. Agora, pois, ó Senhor, eu te rogo que perdoes a iniquidade do teu servo. Depois diz: pois tenho procedido, como diz, muito neciamente, não? Por outras palavras, uma bobagem minha, não? Realmente uma tolice, e eu querer fazer um censo para poder autopromover-me ou engrandecer-me cada vez mais e não glorificar-te através de tudo aquilo que tu me estavas dando. Em alguma vez, no meu ministério também, eu cometi essa tolice, essa bobagem de querer fazer censo na minha gestão, não? De talvez ver, Deus está usando, Deus está prosperando a obra, e começas a contar e a contar e a contar, e às vezes estás contando, não para glorificar a Deus, não para engrandecer o nome do Senhor, senão para aumentar o teu ego, não? De que éramos 10, agora somos 1000. Mas não graças a Deus, senão graças a nós. Tolice, bobagem. E o coração apertou de quando ele se deu conta de que realmente estava procedendo de uma forma nécia. Outro exemplo também é o exemplo da mulher de Jó. A mulher de Jó, de que quando Jó, todos conhecem a história de Jó, perdeu tudo o que tinha, uma tragédia para a vida de Jó. E a mulher de Jó, em certo momento, quando viu que ele estava sofrendo, falou com ele e disse: Jó, mas por que estás passando por tudo isso? Por que não amaldiçoas ao teu Deus e morres? Eu creio que a maior tentação da vida de Jó, a maior prova de Jó, nem foi tudo aquilo que Deus lhe tirou, senão foi ter que estar aguentando essa mulher tola, todo dia no ouvido dele, dizendo-lhe tanta bobagem. E Jó lhe respondeu e disse: tu não digas mais isso que estás dizendo, porque ele chama, tu estás atuando como uma tola. Tu estás sendo uma nécia. Quando em vez de aproveitarmos esta situação para glorificar a Deus pelo que Ele é, mas estás
dando um conselho, me estás levando por um caminho errado. Então vemos aqui um casal, um homem temeroso de Deus, um homem sério, um homem reto diante do Senhor, casado com uma mulher tola, uma mulher néscia, que lhe estava dando maus conselhos, que lhe estava dando, que estava sendo de má influência para ele. Provérbios também diz que a mulher néscia, ela destrói a casa, não? E a mulher sábia, não a mulher culta, senão a mulher sábia, aquela que se aparta do mal, aquela que tem temor de Deus, edifica, não? Então, quando somos sábios, nós nos edificamos, construímos. Quando nós somos nécios, quando somos bobos e tolos, o que fazemos é destruir a nossa vida e destruir tudo aquilo que nos rodeia. Amém? Depois tem outro matrimônio, outro casal que é diferente. Jó era temeroso, casado com uma tola. Agora nós vemos em 2 Samuel, no capítulo 25, o contrário. Vemos um homem tolo, doido, chamado Nabal, com uma mulher séria, uma mulher sábia. Então o que aconteceu? Quando Davi ajudou a Nabal a vencer a todos os seus inimigos, depois Davi se aproximou de Nabal e disse: Nabal, dá-me uma oferta de tudo aquilo que tu tens, dá-me uns cabritinhos, dá-me umas ovelhas, dá-me coisas e tal, não? Que afinal estamos juntos. E Nabal lhe respondeu a Davi da seguinte forma, disse: mas quem é esse Davi para pedir-me alguma coisa? Se ele é um simples servo de Saul, é um simples... E desprezou a autoridade de Davi, tolo, desprezando aquilo que era a autoridade de Israel. Então o que aconteceu? Quando Davi soube disso, dessa tolice, foi para matá-lo. E quando foi para matá-lo, apareceu uma mulher sábia. Apareceu uma mulher sensata. Uma mulher que se interpôs entre Davi e Nabal para poder segurar os ânimos e poder pacificar aquela que viria a ser uma tragédia. Amém? O nome Nabal, se tu estudares a origem do nome Nabal, significa doido. Isso é o que significa Nabal. Uma pessoa doida, uma pessoa tola. Tão tolo ao ponto de colocar em risco a sua vida e a vida de toda a sua família. E assim podemos ver ao longo da Bíblia, tem também o exemplo de Saul, 1 Samuel capítulo 13, que o profeta Samuel mandou Saul esperar-lhe 7 dias para quando ele chegasse, que era ele que lhe incumbia ao profeta oferecer o sacrifício, quando eles estavam sendo pressionados pelos filisteus. E Saul, pressionado pelo povo, e temeroso, e com impaciência, e com dúvidas, comete outra tolice. E que faz? Oferece ele mesmo o sacrifício. Então chegou Samuel, conforme estava prometido, no momento certo, e lhe disse: loucamente fizeste isso, tu estás tolo. Mas logo mais à frente, igual Saul, em 1 Samuel 15 também, Deus lhe dá uma ordem para ele destruir todo o Amaleque, e ele vai do jeito dele, separando o melhor do gado, poupando a vida do rei Agag, e cometendo um montão de bobagens, um montão de tolices, de tal forma que chega novamente Samuel e diz: loucamente fizeste o que fizeste. Isso foi insensatez da tua parte, por isso já não tem como continuar, Deus está preparando alguém já para poder dirigir, guiar o seu povo, porque estás agindo loucamente, estás fazendo as coisas sem contar com Deus, sem consultar com Deus. Porque quando nós falamos de uma pessoa tola ou de uma pessoa sábia, quando falamos de uma pessoa sábia, não é uma pessoa muito culta que Paulo se está referindo aqui. Estamos falando de uma pessoa que é temerosa de Deus, uma pessoa que se aparta do mal. Tem muitos, e tu vais ver ao longo da tua caminhada, muitos iletrados que são sábios porque praticam a palavra do Senhor, porque aplicam os princípios bíblicos, porque estudam os provérbios da Bíblia e os aplicam,
E apesar de não terem diplomas e mais diplomas daquilo, diplomas de lá, esses são os sábios. Aqueles que se apartam do mal. Quantas vezes nós vemos, eu em Brasília, às vezes tenho contacto com pessoas letradas, pessoas cultas, pessoas que têm diploma daqui, diploma dali, diploma do outro, e as suas vidas estão completamente destruídas pessoalmente. As suas famílias sofrendo, passando por crises tremendas nas suas vidas. Por isso não é sábio, por isso é insensato. E isso nós vamos ir vendo ao longo da nossa caminhada, vamos descobrindo pessoas que são sábias porque escolheram obedecer a Deus, escolheram praticar a palavra e os princípios de Deus, e outros que continuam tolos, são teimosos, querendo fazer as coisas do seu jeito. A maior tolice é conhecer a palavra de Deus, termos sido instruídos na palavra de Deus, conhecer a verdade e ainda assim teimosamente querer fazer as coisas erradas. É essa a tolice que Paulo está escrevendo aos Efésios. Não é aquela tolice das virgens insensatas que se esqueceram do azeite e tal, foi um desleixo delas, foi uma tolice também, mas não é essa bobagemzinha, não. É aquele que conhece a palavra, é aquele que foi iluminado, é aquele que foi instruído na palavra. E ainda assim é teimoso e faz as coisas do jeito dele e faz as coisas erradas. É isso que é ser tolo e insensato diante de Deus. Amém? E logo no versículo 16, de onde estávamos lendo, na carta de Paulo aos Efésios, ele dá duas matizes acerca do que realmente é ser sábio. Efésios, capítulo 5, voltamos à carta de onde estávamos. E o versículo 16 diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém? Então o sábio, aquele que é sábio, o que é que ele faz? Remir o tempo. Remir o tempo é uma forma de sabedoria. E quando Paulo fala acerca de remir o tempo, não é o tempo do relógio que ele está mencionando aqui, não é o tempo cronológico no sentido de que façamos as coisas rápido, temos pressa. Não se refere a tempo desse jeito. O tempo aqui se refere à ocasião, se refere à oportunidade. Porque nós podemos ver o tempo dessas duas formas. Ou o tempo do relógio, ou o tempo que significa também no original ocasião, oportunidade. E logo diz remir. Não? Remir a ocasião. Remir significa comprar de novo. Remir significa resgatar algo do antigo dono. Não? A palavra remir, naquele tempo, por exemplo, quando as pessoas iam fazer negócios, iam fazer compras, faziam compras nas praças, não? Quando iam para as praças fazer os negócios, principalmente negócios de escravos, quando alguém chegava e comprava um escravo, o resgatava do antigo dono, não? Essa pessoa antiga deixava de ter direito sobre essa vida e essa vida passava a ser daquele que comprava, daquele que resgatava. Isso é remir. O que significa que nós somos os donos do tempo. E nós não podemos ser escravos do tempo. Por quê? Porque o tempo, os dias são maus. E enquanto os dias são maus, ou nós aproveitamos e resgatamos desses dias maus oportunidades para fazer o bem, resgatamos desses dias situações para poder glorificar e adorar ao Senhor. Ou então nós vivemos amargurados, deixando-nos levar nessa maldade, nesses dias. Quando Paulo fala acerca dos dias maus, a época que ele se refere é desde a primeira vinda de Cristo até à segunda vinda de Cristo. Esses são os dias maus. Às vezes nós pensamos que o dia mau é aquele dia que tu acordas mal disposto, não? Acordas pela manhã e dizes, este é um dia mau. O próprio Jesus falou de que cada dia
basta a cada dia o seu mal. Os dias maus são os últimos tempos que nós estamos vivendo antes do domínio do anticristo. Os dias maus, a que Jesus também fala de princípio das dores, é o tempo desde a primeira vinda que se vai terminar na segunda vinda de Cristo. Esses são os dias maus, os dias em que o pecado domina, os dias em que a apostasia está cada dia aumentando mais, os dias em que somos inundados por pragas como relativismo, prosperidade, superficialidade e tantas coisas que vão aumentando cada vez mais. Esse período são os dias maus. Então, como é que nós vamos viver os dias maus? E aqui é, digamos, a chave da mensagem. Como viver nos dias maus? Pois remindo o tempo. Resgatando toda a oportunidade que tenhamos para poder fazer o bem, para poder levar a luz do Senhor no meio das trevas e dessa escuridão. Vamos a pôr um exemplo. Tu podes estar sendo oprimido na tua família, podes estar passando por um tempo difícil, um tempo mau, enquanto à tua situação familiar. O que é que tu tens que fazer? Tens que usar esse tempo, resgatar dessa situação algo para poder fazer o bem, para poder dar testemunho de Cristo, para poder falar do amor de Deus. Porque se nós nos deixarmos levar por todos esses dias maus e formos escravos desse tempo, nós vamos viver amargurados, vamos viver desesperados. Então nós temos que ser sábios. E quando eu tenho um problema com a minha família, quando eu tenho um problema com os meus negócios, quando eu tenho um problema no trabalho, quando eu tenho um problema de traição, o que é que eu faço? Eu resgato essa ocasião e aproveito essa oportunidade para fazer o bem. Aproveito esse momento para poder pregar e anunciar a Cristo e poder levar a luz que nós temos dentro de nós no meio daquelas situações. Isso tem o nome de aproveitar toda a ocasião e toda a oportunidade nos tempos maus para poder ser sábios e levar todas as situações para a glória de Deus. Amém? Usar as oportunidades para dar testemunho, fazer o bem, difundir a luz, em vez de deixar-nos levar por esses dias maus e viver em amargura. Amém? Então o sábio sempre está aproveitando toda a oportunidade que acontece, em qualquer que seja a situação, para poder fazer bem e testemunhar de Cristo e trazer luz a todas as situações que são diárias e que acontecem cada dia nas nossas vidas. Amém? Depois, no versículo 17, lhes diz, de novo, lhes diz, por isso não sejais insensatos, não? Porque o tempo vale ouro, vamos aproveitar o tempo para poder fazer aquilo que estamos dizendo. No entanto, entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, como é que nós vamos viver nos dias maus? Primeiro, remindo o tempo, aproveitando toda a ocasião e toda a oportunidade que temos. Segundo, aproveitar para saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Isso é a atitude do sábio. Aquele que também entende qual é a vontade do Senhor para a situação que ele está vivendo. Amém? Por exemplo, se tu estás sendo perseguido, tu deves saber o que é que diz a Bíblia acerca disso. Tu deves procurar saber qual é a vontade do Senhor, a vontade já revelada. Quando Paulo fala aqui da vontade do Senhor, ele não está falando daquela vontade, daquela guia diária e pessoal que cada um de nós tem, senão aquela que já está revelada, que ele cita em momentos atrás, no capítulo 5, não mintam, não digam palavras torpes, não façam mal, tudo aquilo que tu já sabes. Essa é a vontade do Senhor. E essa é a vontade que nós temos que descobrir nos dias maus. Se eu estou doente, eu tenho que saber o que é que a Bíblia diz acerca disso. Isso é entender qual é a vontade do Senhor. Que diz a Bíblia? Que diz
que diz o Senhor no meio da doença? O que é que Ele quer? Qual é a sua vontade para mim naquele momento? Se nós estamos passando por problemas conjugais, nós temos que saber o que é que a Bíblia diz acerca disso. Queremos entender qual é a vontade do Senhor para essa situação, para esse momento. Se tivermos um problema de traição, algum amigo, sei lá, qualquer coisa, eu tenho que saber o que é que a Bíblia diz sobre isso, como eu devo proceder, como eu devo actuar segundo a vontade já revelada e que eu já sei aquilo que Deus quer sobre a minha vida. Amém? E assim nós vemos características ou como devemos viver nos dias maus. Como devemos viver? Não como tolos, não como teimosamente querer fazer as coisas erradas, sabendo de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, aproveitando todas as ocasiões que nos acontecem para poder fazer o bem. Eu lembro-me que em tantas vezes, quando o nosso ministério foi perseguido, quando nós passamos no meio desses dias maus, por momentos maus no nosso ministério, nós recebemos sempre direção da parte de Deus para remir o tempo, para aproveitar as ocasiões para poder estender o reino através delas. Uma vez estávamos em Bolívia a ponto de uma guerra civil, o consulado de Portugal oferecendo-nos a possibilidade de ser evacuados daquele lugar, um momento de crise, onde não escasseavam alimentos e tudo isso, passando por tempos bastante difíceis. E lembro-me que escrevemos a Miguel contando esse sofrimento, essa perseguição, e a direção que ele nos deu foi precisamente essa, remir o tempo. Aproveitar agora para poder falar do verdadeiro amor de Cristo. Aproveitem agora todo esse conflito para abrir as casas e acolher todos esses aimaras e quechuas que não têm aonde ir, que vêm para manifestar-se, mas ficam nas ruas sem alimento. Aproveitem e abram as casas para que eles possam vir ser alimentados e possam assim conhecer o verdadeiro amor de Deus. Isso é remir o tempo. Isso é aproveitar uma ocasião. Às vezes, a nossa vontade seria, pois, sair, viver. Isso é uma tolice. Ir na corrente dos dias maus e fazer tudo aquilo que todos fazem, render-nos. Tu te podes render diante dos dias maus e deixar-te levar e ser escravo do tempo. E ser escravo das situações que cada vez vão aumentando e se vão multiplicando. Ou não, tu podes ser dono do tempo e dizer, não, eu vou usar este momento difícil, este momento pelo que eu estou passando, vou usá-lo, eu vou resgatar dessa situação, vou poder glorificar a Deus e vou poder pregar aos quebrantados, aos que passam por fomes, mediante a injustiça social, mediante tudo aquilo que acontece, nós temos que remir o tempo. Ou vais deixar-te levar? Vais nessa corrente? Não. Tu tens que dizer, não. Vou abrir um restaurante mais solidário, vou fazer isto, vou recolher alimentos para poder levar-les a quem necessita. Aproveitando as ocasiões, aproveitando oportunidades para poder pregar o Evangelho de Cristo. Somos luz, recebemos luz, temos conhecimento, estamos instruídos na palavra, sabemos qual é a vontade do Senhor para nós, então, mãos à obra e vamos aproveitar as ocasiões para mostrar o verdadeiro amor de Deus. Amém? Todos aqueles que dizem que não querem saber o que a Bíblia fala acerca da situação que estão vivendo, todos aqueles que quando estão doentes, quando estão passando por dificuldades, querem fazer do jeito deles, dizendo que não precisam de Deus para nada e querem resolver as situações da sua maneira, estão sendo insensatos, estão agindo de uma forma tola. E não é assim que nós devemos andar. Temos que examinar-nos prudentemente, com exatidão, de como estamos andando, como estamos vivendo. Se estamos vivendo de uma forma tola ou se estamos vivendo de uma forma sábia. Amém?
Talvez tu hoje vieste aqui nesta manhã e reconheces que já fizeste muitas tolices durante a tua vida. Já fizemos muita bobagem. Sabendo qual era a vontade de Deus para nós, ainda assim fizemos as coisas erradas. Eu quero dizer-te que Deus tem perdão para ti através de Cristo. Eu quero dizer-te que Deus quer reconciliar-se através de Jesus contigo, para que tu lhe peças perdão a Deus por tanta bobagem e tanta tolice, e lhe podamos pedir sabedoria do Senhor, sabedoria do alto, para poder vivermos nos dias maus, vivermos nestes tempos difíceis, não é? Nestes tempos que cada vez aumenta mais, se intensifica mais a obra das trevas. E denunciar os filhos das trevas e as obras infrutuosas das trevas, porque somos luz no Senhor. Amém? Assim vamos a colocar-nos de pé. E já que fizemos deste lugar um lugar de oração, vamos orar sobre esta palavra, para que podamos fazer aquilo que está escrito, aquilo que Paulo diz aos cristãos de Éfeso, e que tu hoje possas examinar prudentemente, não possas ver realmente como estás vivendo. Como estás vivendo? Estás vivendo como um insensato ou como uma insensata? Estás vivendo como um tolo, um nécio? Ou estás vivendo como um sábio? Vejam como vivem. Vejamos como estamos vivendo estes tempos difíceis. E se estamos vivendo como tolos, insistindo teimosamente em querer fazer as coisas erradas, sabendo a vontade revelada de Deus para as nossas vidas, é tempo de mudar, é tempo de pedir-lhe perdão ao Senhor. É tempo de dizer: Senhor, me perdoa por tanta bobagem, tanta coisa, tantas vezes que agi como um tolo, agi erradamente. Me dá graça, me perdoa por Cristo, para que eu possa viver sabiamente, Senhor. Senhor, nos ensina a remir o tempo, Senhor, nos ensina a aproveitar ocasiões, oportunidades para poder pregar o Evangelho, levar a luz que Tu colocaste em cada um de nós. Senhor, nos ensina a entender a Tua vontade nos dias maus. O que é que Tu falas acerca desta situação que eu estou vivendo? O que é que a Bíblia diz acerca do que eu estou vivendo? Estou passando por uma dificuldade. O que fala a Bíblia acerca disso? Quero saber. Me ilumina para eu poder saber o que é que a Bíblia diz, porque é isso que me vai fazer um homem ou uma mulher sábia no meu caminhar, na minha vida. E que todos podamos sair daqui com essa atitude de querer ser sábios. Querer ser sábios como Salomão lhe pediu ao Senhor, não? Lhe pediu ao Senhor sabedoria, e Deus deu sabedoria para ele. Uma sabedoria do alto, pura. Uma sabedoria que clama, não? Os Provérbios diz que a sabedoria, ela clama e ela diz: estou aqui, deixa-me entrar na tua vida, quero entrar na tua vida. Deixa que a sabedoria entre hoje no teu coração. Jesus entrando hoje nos nossos corações, limpando-nos, perdoando-nos toda a tolice, todas essas coisas insensatas, esses comportamentos insensatos que às vezes temos como irmãos, como igreja, sabendo qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Senhor, queremos agradecer-te por podermos estar neste lugar, Senhor. Lugar que Tu preparaste, nos juntaste como igreja para clamar-te, para orar, para pedir-te socorro para as nossas vidas, Senhor. Perdoa, Senhor, todos aqueles que ainda muitas vezes não conseguimos fazer as escolhas certas. Quando temos que fazer alguma escolha na nossa vida, não vemos qual é a vontade Tua para isso, não agimos tolamente e logo temos que sofrer as consequências das escolhas erradas.
todas as escolhas que tu fizeste que foram erradas e que hoje estás sofrendo as consequências disso. Porque não lhe perguntaste à Bíblia, ao Senhor, qual era a vontade para poder dar essa nortear, trazer essa direção para a nossa vida. Que o Senhor possa restituir esse tempo. Há uma profecia no Antigo Testamento de Joel que diz que Ele nos restituirá aquilo que a lagosta comeu, aquilo que foi tirado, esse tempo que foi tirado, esse tempo que perdemos. Será restituído esses dias, de forma a que tenhamos tempo, sejamos senhores do nosso tempo, para poder aproveitar ao máximo cada segundo, cada ocasião, cada oportunidade, para poder fazer o bem, para poder levar as boas novas, para poder falar de Jesus Cristo como a única verdade, o único caminho, Senhor, para poder falar que só por Jesus a humanidade poderá ser salva. Só em Cristo esses dias maus poderão ser aproveitados. E não te rindas, não te deixes levar. Que as coisas estão feias, cada vez está pior, todo mundo tal, e todo mundo vai nesse barco, deixando-se render. Não. Somos o dono do tempo, remimos o tempo e vamos aproveitar tudo o que acontece para glorificar a Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.